Fala galera, meu nome é João, bem-vindos ao canal Apenas um Lunático. E no vídeo de hoje eu vim falar o motivo de eu ter parado por um bom tempo. Vim falar sobre uma doença chamada ceratocone, um problema na visão que me afetou há muitos anos e por conta disso eu tive que fazer uma cirurgia de transplante de córnea. E nesse vídeo eu venho falar para vocês medos, curiosidades ou coisas que eu não encontrei em outros vídeos. E como eu passei por isso, eu vim tentar esclarecer tudo para vocês. Então, senta aí, vem comigo. E no vídeo de hoje iremos falar sobre ceratocone, uma doença que afeta a córnea, e aqui eu vou tentar explicar de um jeito mais fácil coisas como tratamentos, procedimentos, como causas, sintomas e até o pós-operatório, que no caso foi o que aconteceu comigo. Ceratocone é uma doença que afeta a córnea, deixando ela no formato de cone, que se curva para fora. Ela, na maioria dos casos, aparece na adolescência, claro que pode aparecer também na infância ou na velhice. No meu caso, apareceu quando eu tinha 14 anos e foi avançando, desde tratamento como lente de contato e tem vários tratamentos também como anel de Ferrara, crosslink, só que agora eu passei pelo último tratamento, que é o transplante de córnea. E é isso que iremos falar no vídeo. Bom, a causa exata da doença até hoje é desconhecida. Possivelmente as alterações da superfície da córnea sejam resultados de inúmeros fatores que contribuem para a perda de elementos estruturais da membrana, que vão desde o decréscimo no porte do colágeno até o ato de esfregar e coçar os olhos com frequência. Então, se você tem a mania ou o costume de ficar coçando os olhos, é melhor você parar com isso, porque isso é um dos grandes motivos para o desenvolvimento do ceratocone. Bom, e os sintomas são vários. Vem desde a visão embaçada até a visão distorcida, tem o astigmatismo, a incapacidade de enxergar com pouca luz, a miopia, a perda de visão, a sensibilidade à luz ou a visão dupla. Também é bem comum a borda descolorida ao redor da parte frontal do olho. No meu caso, eu descobri que tinha essa doença praticamente forçada, porque eu tinha ido a um oculista com meus 14, 15 anos e chegando lá eu pensei que era só um problema de visão, porque minha visão começou só a embaçar pouco. Daí ela colocou os óculos, ficou passando de grau em grau, como é comum nos exames, né? Fica colocando grau, perguntando qual é o melhor, até chegar a um que se adequa ao seu. Só que no meu caso, todo grau que ela colocava, nenhum ficava bom. Para mim era como se todos fossem o mesmo grau. Só que eu com medo dela ficar com mais raiva, porque a gente já fazia um bom tempo que estava trocando os graus. E para ela ficava esquisito, porque uma hora um grau pouco era bom para mim, a outra o maior. E assim ficava nessa, porque eu não sabia dizer qual era o melhor grau. Nessa de ficar com medo, eu passei um ano usando óculos, que não me ajudou em nada. E isso avançou a doença. No outro ano eu conversei e falei para ela que nenhum deles estava dando certo. A gente passou mais um bom tempo tentando achar um. E depois de um bom tempo ela abriu o olho, colocou uma luz e percebeu a curvatura. E foi aí que eu fui diagnosticado com ceratocone. Os tratamentos são vários, no caso. Alguns, pois a doença ela pode ser estabilizada. Ceratocone ela tem vários estágios, dependendo também pode ficar só entre um olho, às vezes os dois, no meu caso foi os dois. E os tratamentos são muitos. Tem a lente de contato, depois da lente de contato tem o anel de Ferrara, o crosslink, e em último caso tem o transplante de córnea, que é o que vamos falar nesse vídeo, que foi o meu caso. Eu comecei usando uma lente de contato pequena, era uma lente de contato rígida, depois foi para outra, depois de um bom tempo, eu comecei a usar uma maior, e o doutor falou para mim que a doença estava avançando, que bem provável era para me preparar para um transplante de córnea. Bom, agora eu vou falar alguns dias antes da operação, que eu soube que ia fazer o transplante. E nisso, galera, eu ficava pesquisando muito no YouTube, coisas relacionadas à operação, e a maioria ficava mais me dando medo do que do que qualquer coisa. E no caso, quando eu fui fazer a operação, eles pediram coisas que vai ser praticamente padrão, que é o exame de coração, o exame de sangue. No meu caso, o doutor ele falou para evitar comer coisas que possam alterar, tipo coisa que chamam de porcaria, né? Oleosa, essas coisas assim. Você vai passar um tempo sem se alimentar antes da cirurgia. Isso ele vai falar para você.
E ao chegar o dia, eles pediram para eu colocar um colírio. Quando faltasse, se não me engano, era 6 horas antes ou era 4 horas antes da operação, colocar uma gota de colírio lá que eles recomendaram. E quando chega lá, eles te transferem para uma sala, você veste a roupa de operação. E é a partir desse momento que começa a assustar muito, sabe? No meu caso, eu fiquei bem assustado na hora, porque, querendo ou não, dá uma tensão. E assim, eles deitam você numa cama, no meu caso, eu tô falando o que acontece comigo. Eles deitaram lá numa cama, colocaram os colírios no olho, de tanto em tanto minuto ela vinha e colocava um colírio no meu olho. No braço, eles injetaram um medicamento, que eu não sei se era para dar sono, eu não sei o que era aquilo. Só sei que eu cochilei, porque eu já tava com insônia, que eu não tinha conseguido dormir do dia antes da operação até o dia da operação, e eu já tava muito cansado. E quando eles aplicaram isso, o sono veio maior. Eles aplicaram 2 bolsinhas desse medicamento e eu fui pra lá. A anestesia é uma anestesia local, então você vai sim estar acordado durante a operação. No meu caso, eu lembro de estar deitado, eles pegaram a cama e começaram a arrastar ela e o doutor falou que ele olhou pra mim e falou: "Vamos". E foi isso que eu lembrei. Depois que eu tornei de volta, acordei. Eu tava com o olho aberto, uma luz, e eu consegui enxergar eles puxando como se fosse um tecido, uma pele do meu olho. Depois disso, a visão fica meio ruim. Aí eu senti eles, vi, né, no caso, eles colocando algo que parecia uma gelatina, que no caso era a córnea. Daí você consegue ver a agulha passando e sentindo não, né, vendo ele passar a linha da agulha, que no caso é os pontos. Mas não se preocupa, porque nesse caso eu sei que parece aterrorizante, mas tá tudo sob controle, cara. Ele tá medindo seu batimento cardíaco. Caso você acorde com alteração e esteja muito assustado, eles vão te acalmar. No meu caso, o doutor ficava conversando comigo e foi muito rápido. Quando eu menos esperei, ele já estava colocando o algodão, colocou o tampão, que é o curativo, né? Que você tem que ficar com ele o dia. E me liberou. Eu desci, comi alguma coisa e esse daí foi a operação. No caso, no pós-operatório, foi o seguinte: eles passam um colírio para você ficar pingando. No meu caso, era 10 pingos por dia. Começava às 6 da manhã, às 6h15 colocava o segundo. Depois 10 da manhã, 10h15, 2 da tarde, 2h15, 6 da noite, 6h15, 10 da noite, 10h15. E depois era só 6 da manhã de novo. E assim foi passando um bom tempo. Depois de que ele te libera, você tem que passar lá no outro dia. No outro dia você vai, né? Ele libera você para tirar o tampão numa hora exata. No outro dia você vai lá para ele ver como é que tá. Aí depois de uma semana eu voltei e agora tá fazendo um mês e eu vou para lá de novo para ver como é que tá. E essa é antes e o pós-operatório. Bom, as dificuldades que você vai passar é uma coisa que, querendo ou não, te deixa meio frustrado, porque sua visão ela não volta perfeitamente. Não é você fez o transplante e voltou a enxergar tudo. Demora muito. No meu caso, vai fazer um mês já e minha visão ainda tá meio turva. Ela não tá perfeita. Ela tá meio embaçada, eu não consigo enxergar em alguns cantos, mas tá muito, muito, muito melhor do que quando eu não tinha operado. Isso é óbvio. Só que se você acha que você vai voltar com a visão perfeita na hora, não acalma aí o coração, que demora muito tempo para recuperar 100%. No meu caso vai fazer um mês e ainda não tá 100%, mas tá bem melhor. Nos primeiros dias eu comecei a ver como se fosse com uma mancha branca, depois aquilo foi sumindo, foi pingando o colírio. Daí passou uma semana, quando eu fui para lá minha visão tinha piorado do nada, de um dia pro outro. O doutor falou que aquilo era o tecido morto que estava caindo e que ia se recuperar. Aí ele coloca um tipo de lente de contato, que quando eu vi o povo falar que possivelmente vai voltar a usar uma lente, eu comecei a ficar assustado pensando que eu ia ter que voltar para aquela mesma rotina de usar lente de contato. Mas no caso era uma lente que é como se fosse uma lente terapêutica.
Ela te ajuda a cicatrizar o olho, no caso. Aí ele colocou essa lente e agora quando eu voltar para lá vai ser retirado e ele vai me explicar mais e falar o resto do procedimento. E essas as dificuldades que tem é de você ter que ficar num repouso muito grande. Você não pode pegar peso, não pode correr, isso é óbvio, né? Se você tem cabelo grande ou lava cabelo e tal, só depois de uma semana, que é para evitar do produto cair. É recomendado que você, quando for tomar banho, se tiver alguém para lhe ajudar, melhor. Se não, colocar alguma coisa para evitar que a água pegue no olho. Fazer academia também não dá. E a recuperação é bem complicada mesmo. Bom, e a conclusão é essa. Se você ainda não chegou ao estágio de precisar operar, cuida bem da tua visão, tenta fazer o máximo para ela estabilizar, porque a cirurgia é em último caso. Mas caso você já tenha chegado nessa situação igual eu cheguei, é manter a calma, o que vai ser feito tem que ser feito no caso, e ter paciência com a sua recuperação, é isso que eu recomendo. Que você faça tudo que o médico falar, sem exceções, não inventa de fazer extravagância, ou se sentir, porque a pessoa, querendo ou não, a pessoa se sente um pouco inútil, porque fica dependendo muito dos outros para muita coisa. Mas procura relaxar, afinal de contas você está passando por uma cirurgia, que mesmo que não tenha tanto risco, é uma cirurgia. Então acalma, mantenha calma, que você vai se livrar dessa doença, se Deus quiser. E, e a recuperação é a melhor parte, que é quando você está passando. E no meu caso é uma coisa libertadora, porque quando eu usava a lente de contato eu não conseguia dormir, que não pode dormir com a lente. Então, se eu saía para um canto, precisava da lente. Se fosse fazer uma coisa, uma atividade legal, precisava. Se eu saísse para um canto e tivesse com sono, só podia cochilar se tirasse ela. E é libertador você acordar de novo, no meu caso, depois de 10 anos com essa doença. Acordar de novo e conseguir enxergar, não perfeito, mas bem melhor do que com a doença. Você acordar e poder sair para um canto, dar uma volta, jogar, assistir, sem precisar estar colocando a lente. Isso liberta muito. É a melhor parte da operação. É você ter uma parte da sua vida de volta. No começo eu até achava estranho, porque já fazia tempo que eu não sabia o que era acordar e enxergar tudo perfeito sem estar com a lente de contato. Perfeito no caso que eu falo é conseguir enxergar as coisas a uma longa distância, conseguir ver as coisas, os detalhes, coisa que só quem tem essa doença sabe que ela tira isso da gente. Então, é isso, pessoal. E esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais notificação como essa, que isso ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.